Há um tempo atrás eu ouvi uma frase do Alex Hormozi, um empresário americano muito grande, acho que muitos de vocês conhecem, que ele falava o seguinte: o crescimento que você espera e não tem, às vezes está no conhecimento que ainda você não possui. E, cara, aquilo não me gerou uma grande reflexão na época. E aí, com tanto curso, mentoria, coach de empreendedorismo, a gente fica meio ressabiado com essa coisa de conhecimento, né? Tem uma coisa aqui que você não sabe. E a gente também é orgulhoso, a gente acha que a gente sabe de tudo. E aí, tenho refletido um pouco mais sobre esse nosso lugar como empresários e hoje eu tenho que concordar com ele. E ele tá certo, né? Realmente nós empresários, acho que não, tenho certeza que todo empresário ele possui visão. Se ele não tivesse visão, ele não enxergaria que para além da mesa dele, da CLT, do salário dele, ele poderia criar a própria companhia com funcionários, com liderança, o próprio produto e oferecer o seu serviço. Então, todo empresário tem visão. Só que, gente, nós somos humanos. Tem que lembrar isso. Por mais óbvio e besta que seja, o empresário é um ser humano. Por mais que você seja assim um gênio em algumas coisas, várias coisas, no fim nós somos humanos. E não tem ninguém perfeito nessa história. E no fim, como humanos, a gente tem um monte de pontos cegos na nossa visão, que se nós não tivermos uma atitude intencional de buscar tirar esses pontos cegos da nossa visão, a nossa companhia vai crescer, as nossas empresas vão crescer até certo ponto. E elas serão necessariamente limitadas pelas visões e pelo conhecimento que nós ainda não possuímos. Vocês entenderam isso? Então você pode crescer e crescer muito, sem alguns conhecimentos, sem algumas noções, mas tem coisas que, se você não destravar isso na sua visão como empresário, seja para você diretamente enxergar, ou alguém de dentro da sua companhia, um executivo, ou um diretor, ou um gerente enxergar, você vai patinar por muito tempo, ou você vai ir em alta velocidade por muito tempo na direção errada. Gente, eu já conversei aqui com empresários que não sabiam o que era CRM. Essa semana mesmo, tô lembrando aqui agora, eu estava numa mesa conversando, né, com dois empresários, dois sócios, e uma dessas pessoas não sabia o que era CRM. Gente, vamos lá, CRM, gente, CRM. Coisa simples, coisa básica, gente. Eu já conversei com empresários que eu tive que explicar muito o que era um tráfego pago, o que era anúncios pela internet. Você entendeu? Então, olha só o nível que a gente tem, às vezes, de miopia. Nós estamos falando do mundo que a IA está dominando, mas às vezes a gente está patinando em conhecimentos tão bobos que a gente ainda não sabe. Cara, às vezes eu converso com alguns empresários que o cara tem uma empresa pequena, uma companhia pequena, e o cara lá tá lá preocupado. Rafael, e a IA? Eu preciso colocar um IA no meu negócio, eu preciso substituir isso, aquilo, o que você acha disso e tal? E o cara fica lá louco e tal, e às vezes ele vai comprar uma solução, cara, que não tem nada a ver com a realidade dele. E aqui, gente, eu não sou contra IA, eu uso no meu dia a dia. E eu sou, assim, muito advogado dessa causa, de que, cara, cresça e manda bala em IA, em otimizar os processos dentro da sua empresa. Mas, gente, enquanto às vezes você está viajando na maionese por causa de IA, quais são os conhecimentos e noções básicas de empresa, de DRE,
de números, de margem, de precificação que você ainda não tem e que talvez isso está explicando muitas coisas ruins internamente que você tem, que você para assim e olha, porque nós como empresário a gente tem aquela mania de falar assim, não, mas eu não sei o que está acontecendo. Nossa, mas eu não sei, a gente está numa dificuldade aqui, isso não acontecia antes. Aí a gente faz o quê? Aí a gente culpa, mas é o momento do Brasil, mas esse governo Lula, mas esse governo Trump está atrapalhando demais os negócios, mas isso, mas... Aí é aquela coisa que eu sempre bato aqui nas nossas conversas, é a terceirização da culpa. O ser humano, gente, é mestre em terceirizar a culpa. E nós somos fraquíssimos em assumir responsabilidade. De achar que o problema, cara, eu acho que talvez o problema seja eu. Isso é muito difícil. Porque na frente disso tem o nosso ego, que nos infla, que nos enche. E aí fica assim. A nossa empresa passa dificuldades ou trava o crescimento e no fim a culpa é do governo, é da recessão, é do presidente X, do presidente Y, que tem a sua grande parcela de culpa, que tem sim a sua grande parcela de culpa, todos eles. A culpa é do sistema do Brasil, que não deixa o empresário trabalhar, tributação e não sei o que e tal. A culpa é porque o dinheiro sumiu da praça. Não, cara. Será que tem pedras pequenas que estão fazendo você tropeçar nelas há anos na sua companhia e que você, empresário, com um conhecimento, poderia muito bem já ter avançado para muito além disso? Para muito além disso, cara. Sabe? Coisas mínimas, coisas pequenas. Por exemplo, gente, nós já tivemos clientes aqui na nossa assessoria que o empresário com a empresa grande, faturamento assim, interessante, o cara ainda era o vendedor. E eu tô falando aqui de produtos de ticket baixo, eu não tô nem falando de uma venda consultiva, de uma prestação de serviço, onde ele ali é um consultor nível hard, que um produto dele é um produto intangível. Não, cara, é um produto assim básico. O cara vendia um produto básico, mas ele, como empresário, é o vendedor. Ele e o filho dele ali são os vendedores e não larga o osso. E a gente olhava o processo de venda, tá lá, a pessoa não responde rápido, a pessoa não dá follow-up, não tem um CRM. Tô falando de empresa grande, gente. Eu tô falando de empresa com porte, que um pequeno conhecimento, que se esse cara saísse um pouquinho da bolha dele, da realidade de conta, de boleto, disso, daquilo, aquela loucura que é a empresa no dia a dia, ele se parasse às vezes para ler um livro, ouvir às vezes um podcast, ir numa mentoria, conversar com um amigo empresário, ler um livro, fazer um curso, contratar uma solução terceirizada. E nesse caso a gente bateu muito nessa tecla com ele, mas infelizmente foi em vão. Às vezes trazer um talento, um funcionário que tem um conhecimento que ele não tem, porque é isso. Às vezes vai ser você, empresário, que vai lá, que vai pagar uma mentoria, que vai começar a beber desses conteúdos, começar a ouvir podcasts. Gente, é tanto conteúdo, é tanta coisa acessível à disposição que a gente tem. Com poucos cliques aqui, eu posso ouvir um conteúdo, CEO das maiores companhias do mundo, para saber, sabe, conhecimentos que há muitos anos, cara, seria inacessível. Nos anos 70, um empresário aqui no Brasil, como que ele ia acessar o conhecimento de um empresário norte-americano, de uma empresas como a General Electric, como a HP, como a IBM? Cara, era muito difícil, inacessível. Olha como as coisas são democráticas. Hoje eu posso abrir aqui um podcast do Elon Musk, um podcast do Mark Zuckerberg, para ver o que esses caras pensam. Rafael, mas não tem a ver o meu negócio, eu tenho um varejo aqui de embalagens. Rafael, eu tenho uma prestação, uma house clean aqui dos Estados Unidos. O que tem a ver esses caras? Cara, uma forma que eu, Rafael, tenho por mim, que eu aprendo demais, é por modelagem. É por ouvir outros empresários, seja em podcasts, cursos, imersões, e aí absorver a forma desse cara pensar.
A forma desse cara pensar, como que eu traduzo isso aqui para o meu negócio? Cara, aí dá para você aprender com todo mundo. Dá para você aprender com todo mundo. Se você tiver uma rede de padarias, dá para você aprender com o Jeff Bezos. Porque o Jeff Bezos, ele tem uma cultura na Amazon que é da obsessão pelo cliente. Se você pegar a obsessão pelo cliente e você traduzir isso na sua padaria, cara, como que seria amanhã na sua empresa se você tivesse aí na sua padaria uma obsessão pelo cliente? Será que ele esperaria o tanto que ele espera para ser atendido na mesa? Será que ele estaria comendo esse salgado aí que ele está comendo, esse misto do jeito que você está entregando? Cara, é isso. E aqui já falei aqui um monte de formas que você, empresário, teria para você ir atrás desse conhecimento. E tem outras que seria de forma terceirizada, indireta, uma consultoria, uma assessoria de marketing, de RH, de tantas coisas, de tecnologia, um talento diferente, um talento novo para você pôr no seu time, um cara assim de formação, um cara que vai chegar e falar, olha, então isso daqui tá errado, isso daqui eu acho que pode ser feito diferente, pronto. Você não precisa também achar que você é o salvador da pátria, que é você, empresário, que precisa resolver tudo. Não, cara. Melhor ainda se arrumar alguém para resolver esses problemas. Mas aí para isso você tem que calçar o sapatinho da humildade, para saber que esse cara que está vindo de fora, ele tem um conhecimento que você, empresário, que não tem. Mas nessa hora dói o ego. Dói demais, porque você olha assim, a gente bate no peito e fala, mas eu que construí essa empresa, tem mais de 20 anos que nós estamos aqui, foi desse jeito que foi feito e é assim que vai ser feito e pronto. Quanta cegueira, gente, quanta cegueira tem feito empresas e companhias de décadas de existência. Décadas de existência. A colocar em xeque uma hegemonia, uma liderança de mercado por conta de pontos cegos. Por conta de pontos cegos. E aí eu quero encerrar esse vídeo com o exemplo da Blockbuster. A Blockbuster era a maior locadora de filmes do mundo, gente. E a Netflix foi surgindo ali, na surdinda, aos pouquinhos. E de repente, a Netflix esteve diante da Blockbuster, salvo engano, para ser comprada por 50 milhões de dólares. 50 milhões de dólares. E o que aconteceu? Não deu negócio. Não deu negócio. A Blockbuster continuou insistindo no negócio de locação, naquele modelo de negócios, enquanto a Netflix foi começar a investir numa outra forma de pensar a mesma coisa, entretenimento a ser entregue para o consumidor. E aí o final, vocês sabem o que deu essa história. Vocês sabem o que aconteceu com a Blockbuster e o que aconteceu com a Netflix. Então essas histórias, gente, não estão distantes de nós. Não estão distantes de nós. Então a minha reflexão é: qual é o conhecimento ou o ponto cego que você tem na sua companhia que está te impedindo para você crescer para um próximo nível? Se você gostou dessa reflexão, deixa o seu like, manda esse vídeo para alguém, se inscreve no nosso canal para mais reflexões. E se você de repente enxerga pontos cegos no seu processo de vendas e de marketing, conte com a Bridge, a nossa assessoria de marketing. A gente já tem uma boa estrada para poder ajudar você na sua empresa, na sua companhia, a escalar, a crescer e a entender quais são esses gargalos e pontos cegos aí na sua operação. Valeu, gente, até a próxima.